Agosto de 2000, Mar de Barents. A frota do norte da Marinha Russa sai para o mar com um objetivo claro: provar para o mundo que, mesmo depois do colapso soviético, Moscou ainda tinha dentes. No centro dessa encenação está uma sombra colossal de aço, deslizando silenciosa sob a água fria. O submarino Kursk. Para os almirantes, ele é mais do que uma embarcação. É um símbolo. Para o país, ele deveria ser a prova de que a Rússia ainda era grande. Para 118 pessoas a bordo, ele é casa, trabalho e prisão. Do lado de fora, os números impressionam. O Kursk é um submarino de mísseis de cruzeiro da classe Oscar II, herança direta dos últimos anos da União Soviética. Desloca por volta de 24 mil toneladas submerso, mede cerca de 154 metros de comprimento e tem uma boca de quase 18 metros. Em termos leigos, quase o comprimento de 2 Boeing 747 enfileirados e a largura de uma avenida de 5 faixas. Em peso, carregado, chega perto da massa da própria Torre Eiffel. Não é um barco, é um prédio horizontal armado até os dentes. A propulsão vem de 2 reatores nucleares, empurrando o submarino a velocidade de até 30 nós na superfície e quase isso debaixo d'água. Com combustível nuclear no coração, o limite não é distância, é comida. Enquanto houver mantimentos e tripulação, o Kursk pode cruzar os oceanos sem ver a luz do sol. Mas o que realmente fazia os navios da OTAN suarem não era o tamanho, era o armamento. O Kursk carregava torpedos convencionais e um pacote de até 24 mísseis P-700 Granit, conhecidos no Ocidente como Shipwreck. Eram mísseis de cruzeiro gigantes, supersônicos, projetados para uma missão específica: matar porta-aviões. Eles voavam rente à superfície do mar, a velocidades que podiam passar de Mach 1.5, com ogivas de centenas de quilos. Lançados em enxame, eles conversavam entre si. Um voava mais alto, enxergava o cenário, distribuía alvos, enquanto os outros se aproximavam voando baixo, quase tocando as ondas. Nos anos 80 e 90, isso era o auge da engenharia antinavio soviética. Para qualquer grupo de batalha americano, ver um desses ícones no sonar não era agradável. O corpo do Kursk também parecia projetado para desafiar o destino. Ele tinha casco duplo, um casco externo de aço, não magnético, resistente à corrosão, e um casco interno de pressão, com cerca de 5 centímetros de espessura. Entre os dois, um espaço de mais de 2 metros, pensado justamente para absorver impactos, explosões e colisões. Em teoria, um torpedo poderia detonar do lado de fora do submarino e ele continuaria inteiro. Os projetistas chegaram a flertar com a palavra maldita, insubmersível. Ninguém hoje assume ser o autor dessa frase, mas ela circulava. E, como a história adora ironia, ela ficou. Por dentro, o Kursk era estranho para padrões soviéticos. Era quase confortável. Tinha sauna, uma pequena sala de recreação, até um aquário. Para marinheiros acostumados a tubos apertados, ferrugem e cheiro de óleo queimado, aquilo parecia luxo. Era como se alguém tivesse tentado combinar o estilo brutalista da engenharia de guerra soviética com migalhas de conforto para lembrar aos homens que eles eram humanos, não apenas peças de um reator com pernas. Tudo isso custou caro. Em valores da época, o Kursk saiu por algo de $1 bilhão para ser construído e colocado em serviço em 1994. Ajustado pela inflação, algo perto de $2 bilhões em dinheiro de hoje. Para um país que, naquela década, mal conseguia pagar salários de militares em dia, era uma espécie de aposta desesperada, um colosso de aço para provar que a Rússia ainda estava no jogo, mesmo com a casa pegando fogo, porque é justamente isso que estava acontecendo fora d'água. Nos anos 90, a Rússia vivia um pesadelo a céu aberto. A transição da economia planejada soviética para um capitalismo improvisado foi feita com terapia de choque. Subsídios cortados de vez, empresas estatais privatizadas a toque de caixa, dinheiro antigo virando papel inútil. A hiperinflação devorou poupanças, o desemprego explodiu, milhões de pessoas caíram na pobreza. Enquanto isso, a antiga liderança esperta aproveitou as brechas nas privatizações e abocanharam indústrias inteiras. Nascia a classe dos oligarcas, bilionários instantâneos com TV, minas, petróleo e bancos no bolso. No topo do estado, Boris Yeltsin governava bêbado e cercado de crises. Tanques dispararam contra o parlamento em 93. Guerras brutais queimavam na Chechênia. Máfias locais dominavam os portos, mercados e cidades inteiras.
A impressão era de um império em decomposição tentando, a todo custo, fingir que ainda era império. Nesse cenário, o Kursk era mais do que uma arma. Era uma espécie de peça de teatro, um lembrete de que, apesar da miséria, apesar da corrupção e apesar do caos, a frota russa ainda podia lançar ao mar um monstro comparável aos melhores submarinos de mísseis da OTAN. No papel, o pacote parecia perfeito. Casco duplo, mísseis avançados, reatores nucleares, conforto acima da média, fama de invencível. Um sonho tecnológico soviético sobrevivendo à ressaca da década. Mas como todo colosso daquela época, o Kursk tinha uma verdade incômoda escondida atrás dos números. Ele era o fruto de um país quebrado, mantido por uma marinha que não tinha dinheiro para cuidar dos barcos que já possuía. Sob a pintura, havia ferrugem. Sob a narrativa de grandeza, havia improviso. E por trás do mito de insubmersibilidade, havia algo bem mais simples. O Kursk não era apenas uma arma de 2 bilhões de dólares. Era uma bomba relógio com a bandeira russa, esperando o momento certo para explodir. Se você só olha para o fluido técnico, o Kursk parece uma obra-prima. Mas quem vivia dentro da estrutura da Frota do Norte sabia que a realidade era bem menos heróica. O problema básico era brutalmente simples: falta de manutenção. O Estado não tinha dinheiro, os estaleiros estavam em abandono parcial, as bases navais funcionavam com remendos e um submarino nuclear, ao contrário de um carro velho, não aceita remendo por muito tempo. Relatos de marinheiros e oficiais que serviram naquela época falam de armas sendo carregadas em bases com guindastes enferrujados, estruturas soviéticas dos anos 60 e 70 ainda em uso, torpedos antigos empurrados quase no braço para dentro do casco. Inspeções de segurança viravam papel passado. Alguém assinava, carimbava, declarava a munição apta, mesmo quando a idade e as condições gritavam o contrário. Com salários atrasados, caos administrativo e uma cultura de encobrir problemas, ninguém estava com muito apetite para dizer não a um exercício importante. E isso não era novidade. Desde a era soviética, os submarinos russos tinham um histórico sinistro de incêndios, explosões, vazamentos, mafiação, materiais inflamáveis, sistemas improvisados. Tudo dentro de um tubo de aço no qual o fogo é o pior inimigo possível. Alguns naufrágios antigos eram comentados em sussurros, outros mal tinham sido oficialmente reconhecidos. A mensagem subliminar para as novas tripulações era: isso acontece, segue o jogo. O Kursk, supostamente moderno, acabou herdando essa tradição. Antes mesmo de ser oficialmente incorporado, já tinha sofrido incêndios a bordo, problemas em circuitos elétricos, fiação, espaços de bateria, áreas de armamentos. Tudo isso aparecia em relatórios internos que, muitas vezes, eram arquivados e esquecidos. No papel, o submarino era exemplar. Nos corredores, a sensação era outra. Até o sistema de emergência refletiam essa lógica distorcida. A boia de emergência, que deveria se desprender e subir à superfície automaticamente em caso de desastre, apontando a posição do submarino, foi, em certo momento, soldada. O motivo? Evitar que disparasse sozinha durante patrulhas e causasse constrangimento. A câmara de escape, teoricamente pensada para a evacuação da tripulação, na prática era subdimensionada e mal planejada para servir de rota real de fuga. Ela fazia mais sentido como ponto de acoplamento para veículos de resgate que viriam de fora. Isso se alguém viesse, né? Além disso, havia uma cultura pesada de sigilo, negação e teatro. Problemas que só subiam na hierarquia quando podiam derrubar alguém rival. Erros estruturais, falhas de projeto e alertas de segurança? Melhor nem mexer. Em uma marinha que mal pagava o salário, cobrar manutenção séria e substituição de munição envelhecida parecia luxo. E aí chegamos às verdadeiras vilãs técnicas dessa história: os torpedos de peróxido de hidrogênio. O Kursk carregava torpedos especiais de diâmetro maior do que o padrão, capazes de atingir alvos a grandes distâncias com velocidade elevada. Para isso, usava um sistema de propulsão que envolvia o peróxido de hidrogênio em alta concentração, um oxidante extremamente reativo. Em teoria, é uma solução eficiente. Na prática, é como armazenar um punhado de dinamite líquida dentro de um tubo de aço. Qualquer vazamento ou contato com materiais errados pode desencadear uma reação violenta. A lógica química é simples. O peróxido concentrado, em contato com certos metais, ferrugem ou até gordura, decompõe rápido, liberando calor, vapor e oxigênio.
Se isso acontece em um espaço fechado e pressurizado, você ganha uma mistura de explosão, fogo instantâneo e combustível para alimentar o incêndio. E se essa reação acontece dentro de um compartimento cheio de outros torpedos com ogivas e combustível, o resultado é uma reação em cadeia. Meu irmão, eu vou te falar, viu, velho? A Marinha Russa tá me impressionando, viu? Quanto mais estudo pra fazer esse vídeo, eu vejo que os caras eram um armengue retado, velho. O nego fazia tudo na vodka e no cuspe. Você tá doido? Agora, se você chegou até aqui na história, faz uma pausa e ajuda esse vídeo a alcançar mais gente, velho. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o maior inimigo do Kursk foi um torpedo defeituoso ou foi a cultura de negligência da própria Marinha Russa? Isso parece pequeno, mas é exatamente esse tipo de interação que diz pro YouTube: entrega esse conteúdo para mais gente, faz o canal crescer. Agora voltando pro vídeo. O mais assustador, isso não era desconhecido. A Marinha Britânica já tinha sofrido, nos anos 50, um acidente fatal com torpedos de peróxido. A Marinha Soviética também tinha histórico de problemas do tipo. E, mesmo assim, décadas depois, torpedos parecidos, fabricados ainda em tempos soviéticos, modernizados às pressas, estocados por anos, foram para a bordo do Kursk para um exercício de demonstração. É nesse cenário que chegamos ao 11 de agosto de 2000. O norte gelado do Mar de Barents estava cheio de metal. Mais de 30 navios de superfície e submarinos russos participavam de um grande exercício. Era a maior demonstração de força naval desde o fim da União Soviética. Unidades de tropas aerotransportadas, forças de terra, aviação, tudo integrado em um show de "a Rússia de volta pro jogo". No comando, o almirante da Frota do Norte sabia que sua carreira poderia dar um salto se tudo corresse bem. Do outro lado, a OTAN observava em silêncio. Submarinos de ataque americanos seguiam de perto a região. Navios noruegueses com sensores eletrônicos rondavam o perímetro do exercício. Aeronaves de patrulha, boias sonar, satélites. O mar era um aquário vigiado. Na manhã do dia 12, o Kursk já tinha disparado com sucesso um míssil de cruzeiro de teste. Era o aquecimento. Em seguida, deveria simular um ataque com torpedos contra o principal navio da frota, o cruzador de batalha que servia de nau-capitania. Às 8h51, o submarino fez seu último contato de rádio, informando posição e prontidão para a fase seguinte. A resposta vem seca, quase burocrática. Muito bem. Horas depois, próximo ao meio-dia, a tripulação começa a preparar um torpedo de exercício em um dos tubos da proa. Em algum ponto desse procedimento, dentro de um torpedo de peróxido, algo dá errado. Um vazamento, um selo defeituoso, uma reação começando no silêncio do aço. O peróxido entra em contato com superfícies inadequadas. A reação química dispara. Em frações de segundo, o interior daquele torpedo vira uma mistura letal de calor e vapor. Às 11h28, hidrofones e sensores da região registram o primeiro tremor. Uma explosão relativamente pequena, o equivalente a talvez algumas centenas de quilos de TNT. O interior do Kursk, porém, essa pequena explosão é devastadora. A bola de fogo toma o compartimento de torpedos, escapa por portas que, por hábito e comodidade, não estavam fechadas como mandavam os regulamentos, e varre os corredores à frente. Os oficiais no centro de comando, incluindo o capitão, provavelmente tiveram segundos ou menos de percepção. Uma luz, um calor absurdo, um estrondo. Depois, nada. Toda a parte frontal do submarino vira um labirinto derretido. Tubos rompidos, cabos, combustível. Tudo vira alimento para o fogo e a pressão. 2 minutos depois, às 11h30, vem o segundo golpe. A primeira explosão danificou os outros torpedos, comprometeu ogivas, estruturas e munição. A temperatura, o choque e o oxigênio liberado pelo peróxido transformaram um compartimento de armas em uma bomba gigantesca. O resultado é uma detonação equivalente a várias toneladas de TNT. Sismógrafos na Noruega e em outros países registram um evento sísmico de magnitude 3.5. Para o Kursk, isso significa que os 4 primeiros compartimentos simplesmente deixam de existir. A proa é arrancada como se alguém tivesse mordido o submarino pela frente. O casco, agora mortalmente ferido, inclina. A água invade o que sobrou da parte dianteira. O peso puxa a embarcação para baixo. Em pouco mais de 2 minutos, o que resta do Kursk mergulha sem controle e atinge o fundo do Mar de Barents, a mais de 100 metros de profundidade, de proa cravada no leito, inclinado de lado.
milagre e tragédia ao mesmo tempo. Nem todos morreram na hora. Estima-se que cerca de 40 tripulantes, mais para a parte da traseira, sobreviveram ao impacto e à destruição inicial. Atordoados, alguns feridos, todos respirando fumaça, eles começaram a recuar de compartimento em compartimento, fechando escotilhas quando os gritos do outro lado cessaram. No fim desse recuo desesperado, 23 homens acabaram concentrados no compartimento 9, o último na popa. No comando do pequeno grupo está o capitão-tenente Dmitry Kolesnikov, o oficial mais graduado ainda vivo. Em algum momento, na escuridão quase total, apenas com um brilho fraco de um mostrador de relógio, ele encontra um papel e começa a escrever. As primeiras linhas são pessoais, recados de amor, desculpas, beijos para a esposa, amigos, família. Mais tarde, já em modo de oficial, ele adiciona: escreve quem está ali, quais as seções se reuniram naquele compartimento, avalie as chances, de 10 a 20%. Pede que, se alguém ler aquilo, não desespere. É o tipo de otimismo que só existe quando tudo já está encaminhado para o pior. Eles acionam velas químicas de oxigênio, vestem trajes de imersão, tentam organizar o pouco de comida e recursos que têm. A cada respiração, porém, o ar vai se enchendo de dióxido de carbono, baterias estão mortas, a energia acabou, as paredes estão frias e úmidas. Em algum lugar do lado de fora, no escuro, um oceano inteiro pesa sobre o casco. Chega um momento em que eles tentam reativar um sistema de oxigênio, usando cartuchos químicos. Alguma interação entre a água do mar e o composto provoca um novo flash de fogo dentro do compartimento. É a gota final. O fogo consome o pouco oxigênio restante e queima alguns sobreviventes. Os outros morrem sufocados logo em seguida. Quando mergulhadores finalmente abrirem aquela escotilha, meses depois, encontrarão corpos ainda com traje de emergência, alguns abraçados e as notas de Kolesnikov dobradas junto ao corpo, protegidas com uma última mensagem para o mundo. Lá embaixo, a história do Kursk se encerra, mas na superfície, a parte mais vergonhosa dessa tragédia ainda estava por começar. Assim que as explosões foram registradas por sensores na região, os sinais de que algo estava profundamente errado não eram sutis. Uma detonação grande o suficiente para aparecer em sismógrafos, seguida de silêncio de rádio vindo de um submarino que deveria participar ativamente de um exercício. Qualquer marinha minimamente organizada teria, no mínimo, entrado em alerta máximo. Na Frota do Norte, a informação chega ao topo com rapidez, mas a reação é lenta. O almirante responsável pelo exercício, pressionado por expectativas políticas e pelo desejo de mostrar controle absoluto, demora a admitir que o Kursk está em apuros. Horas se passam entre o primeiro estrondo e a decisão de tratar o caso como uma emergência séria. A cultura de negar problemas, cultivar a aparência de força e evitar admitir falhas pesa mais do que o relógio da sobrevivência. Quando finalmente a marinha começa a se mexer, entra em cena o plano de resgate. No papel, a Rússia dispõe de submersíveis de salvamento, capazes de descer, acoplar-se às escotilhas de escape do submarino e retirar tripulantes um grupo de cada vez. Na prática, esses veículos são uma herança cansada dos anos 80, mal mantidos com sistemas defeituosos. Tentativas de acoplamento falham repetidas vezes. Equipamentos emperram, conexões não vedam, o mar hostil não perdoa. Cada tentativa é frustrada e mais tempo é perdido. E, no compartimento 9, o tempo significa oxigênio desaparecendo. Enquanto isso, em terra, as famílias dos tripulantes vivem um pesadelo de informações truncadas. Na base de origem do Kursk, esposas, mães e filhos se reúnem tentando arrancar respostas de oficiais que parecem saber mais do que dizem. Em vez de um quadro claro, recebem boatos e versões incompletas. Talvez tenha sido uma colisão com um submarino americano. Talvez um acidente isolado. Talvez nada grave. Por dias, ninguém tem coragem ou autorização para dizer em voz alta que, na verdade, não há nenhum sinal de sobreviventes. Nenhum contato real. Nenhum plano sólido funcionando. Acima de tudo isso, em Moscou, está um presidente relativamente novo, Vladimir Putin. Ele assumiu há pouco, com a missão de reorganizar o país, impor ordem e resgatar uma imagem de grandeza. Quando o Kursk afunda, ele está de férias em Sochi, no Mar Negro. Em vez de voltar imediatamente para a capital, permanece afastado por vários dias. A imagem que fica para a população é devastadora. Enquanto 118 homens estão presos no fundo do mar, o chefe de Estado aparece em notícias tomando sol e descansando.
essa será lembrada como a primeira grande crise de imagem do governo Putin, e ele falha de forma retumbante. Externamente, a pressão aumenta. Países como a Noruega e Reino Unido oferecem ajuda técnica imediata, com veículos de resgate mais modernos e equipes experientes. A princípio, a Rússia hesita, orgulhosa, relutante em admitir que não consegue salvar seus próprios homens. Quando finalmente aceitam ajuda estrangeira, dias cruciais já haviam se passado. Quando mergulhadores noruegueses enfim conseguem abrir a escotilha na popa do Kursk, o cenário lá dentro é inequívoco. Todos estão mortos. Não há batida de casco. Não há código Morse. Não há sobreviventes esperando. As histórias que circulavam na superfície sobre toques vindo de dentro e sinais de vida eram, na melhor das hipóteses, interpretações exageradas. E na pior, uma forma deliberada de dar a impressão de que algo estava sendo feito, quando na prática, nada eficaz acontecia. Quando essa verdade vem à tona, a indignação explode. Câmeras de TV entram em clubes de oficiais e salas de reunião, capturando cenas cruas de desespero. Viúvas chorando, mães sendo contidas, oficiais tentando explicar o inexplicável. Em uma cena que se tornaria icônica, uma mulher grita para um alto funcionário: "Onde você estava quando meu marido estava morrendo?" Em outra, uma mãe se lança contra um oficial, rasgando o peito dele na altura das medalhas, como se arrancar um metal pudesse arrancar também a mentira. De repente, o verniz de controle e força quebra ao vivo na televisão. O que o país vê não é uma marinha heróica enfrentando o destino, mas um Estado desorganizado, mentiroso, que falhou com seus próprios homens e com as famílias deles. E para muitos russos, o Kursk deixa de ser apenas um acidente militar e se torna um espelho incômodo, um submarino de 2 bilhões de dólares, vendido como arma indestrutível, destruído não por um míssil da OTAN, mas por um torpedo velho, uma cultura de negligência e um sistema incapaz de responder à altura da sua própria propaganda. Politicamente, as cicatrizes são profundas. A confiança entre população e liderança, já desgastada pelos anos 90, sofre mais um golpe. A percepção de que a vida de soldados e marinheiros vale menos do que a vaidade de oficiais e a imagem pública de governo se fortalece. Para Putin, porém, o desastre do Kursk virou uma lição dura e transformadora. Mais tarde, ele admitiria que, do ponto de vista de relações públicas, deveria ter voltado imediatamente a Moscou. Mas a verdadeira aprendizagem que ele leva daquela crise vai além do calendário de férias. Ele percebe que, em uma Rússia traumatizada, parecer fraco é inaceitável, e permitir que a mídia mostre fraqueza de Estado, mais ainda. Nos meses e anos seguintes, o Kremlin move-se com firmeza para consolidar o controle sobre as grandes redes de televisão russas, reduzindo a independência de veículos que haviam mostrado, sem filtros, o drama de famílias do Kursk. A narrativa passa, gradualmente, a ser mais centralizada, mais disciplinada. A imagem do presidente como figura distante e titubeante é substituída cuidadosamente por um personagem diferente. O líder decidido, masculino, implacável, que monta em cavalo, mergulha em rio gelado, pilota caça, enfrenta inimigos externos e internos sem piscar. Porra, meu irmão, o cara é foda, né, velho? Morreu um monte de gente, o que é que eu vou fazer? Vou tirar foto sem camisa, andando de cavalo, mergulhando no rio. Olha como eu sou machão. Ah, meu irmão. Essa construção de imagem, o Putin forte, que não falha e que não hesita, tem raízes, em parte, naquele agosto de 2000, no fundo do mar congelado de Barents. O fracasso de salvar 118 homens do Kursk, o vexame público, as viúvas gritando diante das câmeras, tudo isso se torna um fantasma político que o Kremlin decide nunca mais permitir que se repita daquela forma. Para as famílias, porém, nenhuma narrativa, nenhum controle de mídia, nenhum reposicionamento de imagem apaga o essencial. Seus maridos, filhos e irmãos morreram sufocados na escuridão enquanto oficiais adiavam decisões. Sistemas de resgate falhavam e o próprio Estado preferia preservar seu orgulho do que escancarar a extensão da tragédia. O Kursk, aquele colosso de aço que um dia foi apresentado como insubmersível, hoje descansa como um fantasma metálico na memória da Rússia. Ele lembra que nem sempre é o inimigo externo que mata. Às vezes, é o somatório da arrogância, descuido e mentira que transforma uma máquina de 2 bilhões de dólares em um caixão coletivo. E é exatamente esse tipo de história que a gente conta aqui em Colosso da Engenharia.
Não só os megaprojetos e as proezas técnicas, mas também momentos em que a engenharia encontra limites da política, da cultura e da própria condição humana. E tudo desaba junto. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Quebrou a cadeira, não é possível. Acho que soltou mesmo. Véio. Soltou. Parafuso que soltou. Soltou. Para o povo de casa que não tá vendo o que tá acontecendo aqui, depois de 3 horas para gravar um vídeo de 20 minutos, a cadeira quebrou.